Vocês que caíram nas garras, na armadilha de um psicopata, de uma psicopata, já ouviram essa frase? Como é que você pôde ter sido tão bobo ou tão boba? Como é que você não viu? Você deve ser uma pessoa fraca para ter caído numa armadilha dessas. Você deve ter algum defeito. E a vítima, ou melhor, ainda nessa fase, ainda é vítima, ainda não descobriu que é sobrevivente, acredita que realmente ela é menos, ela errou, ela é boba. Ou então fica se martirizando. Como eu pude fazer isso comigo mesma? Comigo mesmo. E enquanto a gente faz isso, enquanto ouve os outros nos condenando, ou nos menosprezando, ou então faz isso conosco mesmo, nós perdemos energia. E para recuperar uma vida tão destruída, tão abalada, tão esmagada, nós precisamos de energia. Então, primeiro conselho que eu dou para vocês: não se condenem. Cair numa armadilha dessas não quer dizer que você é tolo, tola, não quer dizer que você é fraco, não quer dizer que você não é capaz, não quer dizer que você é menos. Às vezes é exatamente o contrário. Aliás, na grande maioria das vezes. E para ilustrar isso que eu quero mostrar para vocês, eu vou contar uma história de uma pessoa que, na verdade, pode ser a história de todos que caíram nessa armadilha. Mudando circunstâncias, lugar, tempo. Mas a essência dessa história acaba sendo a mesma. Eu vou contar essa história modificando um pouco, é uma história verdadeira, mas eu vou modificar um pouco as circunstâncias que não influenciam tanto na essência da história, com o objetivo exclusivo de proteger a pessoa, tá bom? Mas a história é verdadeira. Então, essa menina nasceu numa família de imigrantes. Os pais estavam começando uma vida aqui no Brasil. E como todo início de vida numa terra estrangeira é difícil, este início também foi bastante difícil. Emigrar, não porque a pessoa quis, mas porque as circunstâncias da história do mundo obrigaram a isso. Então, chegando aqui, essa família teve que se estruturar, tanto financeiramente quanto socialmente. Mas foram vencendo os desafios, até que a mãe engravidou da primeira filha. E assim nasceu a primeira, depois nasceu a segunda criança, depois nasceu a terceira. E a família sempre teve dificuldade. Não era fácil, 3 filhos. No entanto,
para estas crianças, a família era amorosa, era tudo que essas crianças tinham. E tinham atenção e os pais desenvolveram no seio desta família um clima de muita colaboração. Cada um se sentia responsável por todos os integrantes da família. E a prática da doação, da autonegação em favor do outro era incentivada. Dividir tudo que se tem entre todos os membros da família também era incentivado. E as crianças faziam isso com entusiasmo, com alegria, porque isto gerava satisfação, alegria, reconhecimento nos pais. E qual é a criança que não quer fazer aquilo que agrada aos pais e receber como recompensa o reconhecimento pelo seu ato abnegado? E também outro detalhe nesta família era a sinceridade, a abertura. Podia-se compartilhar dos medos mais íntimos, das alegrias íntimas, dos pensamentos, das dúvidas, das dores. Tudo podia ser compartilhado, porque era incentivado e também recebia reconhecimento. Então, dentro do seio desta família, era seguro, percebe? As crianças cresceram acreditando que existe um lugar seguro, um porto seguro, para onde elas sempre podiam chegar e ser acolhidas. Vocês sabem que os nossos primeiros modelos de afeto, de relacionamento e modelos daquilo que a gente quer ser ou pode ser, são os pais ou cuidadores. E neste caso, nesta família, o pai era uma pessoa muito forte, que enfrentava as dificuldades com coragem, com eficiência. Um homem totalmente dedicado à família. A família em primeiro lugar. E com isso a mãe cuidava desse pai como uma boa mulher dedicada. Naquele tempo era assim. Hoje também, as boas famílias se faz isso. Então a mãe se dedicava a esse marido, colocava ele lá no pedestal, como um bom homem, bom marido, bom provedor, responsável e protetor da sua família. Eu não quero dizer que não houvessem problemas de relacionamento, como sempre tem. Mas este amor, esta dedicação, esta admiração e respeito acabavam resolvendo os problemas. Percebe? Esta era a tônica nessa família. Bem, as crianças cresceram e foram para o mundo. Cada uma delas enfrentou dificuldades, porque o mundo lá fora era muito diferente do mundo dentro da família. O mundo lá fora, com as suas hostilidades, suas dificuldades, suas maldades.
E para isso tudo, as crianças não foram preparadas. Percebe? É uma falha? Sim, pode-se considerar uma falha. Para o que eu vou contar mais tarde, daqui para frente, mas, na visão destes pais, eles deram o melhor de si. E os bons pais sempre dão o melhor de si. Mas como não são perfeitos, ninguém é, alguém é perfeito aí? Isso não existe. As falhas acontecem. E o que nós, adultos, precisamos fazer com essas falhas? Superá-las. São desafios a serem superados. E nesse processo de superação, nós crescemos, nós nos fortalecemos. Então, a figura desse pai, ou seja, um modelo masculino, é muito forte. Um modelo quase que idealizado. E vocês sabem que toda mulher busca um parceiro que lembre esse modelo. Pode lembrar um modelo da mãe também, e é um modelo de amor. Então, essa criança cresce e busca nos seus relacionamentos afetivos algo semelhante ao que ela viveu. Mesmo se tenha sido um modelo todo deturpado, distorcido, um antimodelo, na verdade, que é o caso das crianças dos filhos de pais narcisistas perversos. E, bem, disso nós já temos vários outros vídeos, mas eu precisava mencionar isso aqui. Então, esta pessoa, esta mulher, agora, foi se relacionando com homens que, no caso, não satisfaziam inteiramente este modelo. E, além disso, esta mulher cresceu com um sonho muito forte, muito lindo, e muita gente cresce com esse sonho de encontrar um parceiro ideal e viver um grande amor, semelhante ao grande amor de seus pais. E assim não encontrou. Primeiro, segundo, terceiro relacionamento e tantos outros. Casou-se, teve filhos. Mas aquele ideal ela ainda não havia encontrado. Então não era uma vida fácil. E mesmo assim, esta mulher sustentava a sua casa, trabalhava muito para que isso pudesse acontecer, conseguiu seu próprio imóvel, conseguiu sua própria empresa. Mas estava sozinha. E nesse período apareceu um amigo de longa data. E eles já estavam sem se ver havia muitos anos, sem saber da vida um do outro. E este homem apareceu. E a mulher sentiu
uma coisa muito forte, uma atração muito forte por essa pessoa. Algo assim avassalador. Parecia que estava na sua frente o homem que ela esperou a vida toda. E assim foi. Os primeiros tempos deste relacionamento foram algo fora do comum. Algo arrebatador. Esta mulher nunca antes havia vivido algo assim. E o relacionamento foi caminhando muito rápido. Ela era tratada como a mulher, a rainha deste mundo. Esse homem não parava de elogiá-la. Não parava de mostrar o quanto a amava. De todas as formas possíveis. Com flores, com atenções, com elogios. Ele se oferecia de ouvido. A mulher foi contando toda a sua vida. As coisas mais íntimas que ela jamais havia contado para outra pessoa. Contou para esse. Porque ele parecia tão confiável. E ela até dizia para ele: nunca ninguém me compreendeu como você me compreende. E ela embarcou nesse relacionamento, mergulhando de cabeça. Abriu tudo para este homem. Dispôs-se a ajudar em tudo que ele precisasse. O primeiro ano foi um conto de fadas. O segundo, começaram a aparecer algumas coisas. Mas ela foi relevando. Não, é coisa da minha cabeça. Por exemplo, ele começou a pedir dinheiro emprestado. E claro que essa mulher, totalmente apaixonada, totalmente entregue a este homem, foi sim se sacrificando e tirando daquele dinheirinho que ela havia juntado ao longo da vida inteira para ter uma reserva. E é desse dinheiro, conquistado ao longo de anos e anos de trabalho, que ela foi emprestando para este homem. E os pedidos de empréstimo foram aumentando. Se você não me emprestar hoje, amanhã eu... Aí ele contava algo terrível que pudesse acontecer. E claro que essa mulher foi emprestando. Esqueci de dizer também que logo no início lá, essa mulher até abriu a possibilidade, literalmente convidou esse homem a vir morar com ela. E claro que ele aceitou. Bem, se instalou. E aos poucos, sem essa mulher perceber, ele foi usando todos os recursos dela. Os contatos, o círculo de amigos, tudo foi sendo usado em seu benefício. Lembrem-se
que esta pessoa, esse homem, conquistou todos em volta. Conquistou a família da mulher. Todos o achavam o homem ideal para ela. Que maravilha que algo assim, fora do comum, tenha aparecido na vida dela. Afinal, ela não era muito capaz de escolher bons partidos, bons companheiros. E finalmente apareceu um que ultrapassava qualquer expectativa. Então todos apoiavam esta relação. Ele foi penetrando, então, nos círculos sociais dessa pessoa, se aproveitando de tudo. Foi passando o tempo. O dinheiro para emprestar foi acabando. E depois de alguns anos, as coisas começaram a virar literalmente do avesso. Tudo aquilo que antes era motivo de elogio, motivo nela, né? Motivo de valor, né? Desde a comida, adoro sua comida, você cozinha tão bem. Até ideias, crenças dessa pessoa, dessa mulher, tudo que antes era elogiado e valorizado, agora virou do avesso. Como que você pode acreditar numa coisa dessas? De onde você tirou essa ideia? A sua comida, olha, hoje eu vou comer no restaurante, não dá para comer a sua comida. Ou simplesmente ia comer num restaurante e voltava dizendo, olha, eu já comi. E tudo que a mulher tinha preparado ficava lá. Depois começaram a acontecer ausências. Saía, viajava. Aí eu preciso viajar a trabalho. Voltava depois de alguns dias, sem muito contato, às vezes sem nenhum contato. E a mulher ficava doida em casa, o que está acontecendo? E quando ela queria saber o que estava acontecendo, o homem dizia que era muito difícil conviver com ela. Afinal, você não me dá atenção. Você nunca quer ouvir quando eu quero conversar com você. E a mulher resolveu. Alguma coisa não batia aí, entende? Então a mulher resolveu, um dia, parar tudo que ela estivesse fazendo. E sentou lá no sofá dizendo, estou aqui para você, o dia inteiro, para você parar de falar que eu não estou disposta a te ouvir. E assim foi uma tortura psicológica e emocional um dia inteiro. Só que a mulher ainda não sabia com quem estava lidando. E nesse palavreado que eu hoje denomino salada de palavras, ela foi sendo enredada. Não tinha lógica. Ela procurava uma lógica naquilo que estava sendo dito. Nas acusações, nas críticas. Não tinha. E sabe que no dia seguinte essa tortura psicológica continuou.
Até que a mulher falou, deu um basta, porque a exaustão total não permitia continuar. E assim, esse homem foi cozinhando essa situação toda, até que um dia ele declarou que acabou. Como acabou? É um choque total. Acabou por quê? O que eu fiz? Você é horrível. Eu já estou caminhando por outro caminho. E lá se foi ele embora. A mulher perguntou antes, você já tem outra pessoa? É por isso que você está me largando? Não, não tenho ninguém. Eu estou saindo porque não dá para viver com você. No dia seguinte, ou nos dias seguintes, a mulher recebe um telefonema de um local querendo falar com uma tal de, disse o nome, esposa deste homem. A mulher respondeu, mas eu sou a esposa deste homem. Bem, de que estavam falando? Percebe? E aí, foi tão chocante tudo isso. A mulher foi descobrindo mentiras, uma atrás da outra. Histórias que foram lhe contadas por ele, que nunca batiam com a verdade, com os fatos que ela foi descobrindo depois. Mentiras e mais mentiras. E também, ela se viu numa situação horrorosa financeira, porque ele tinha levado tudo que ele pôde. E como que ela ia provar? Afinal, ela deu. Que juiz ia considerar isso estelionato? Que provas que ela poderia apresentar, percebe? Foi tudo muito bem planejado por essa criatura. Então, vendo-se no fundo do poço, esta mulher começou devagarinho, a duras penas, carregando toneladas de peso, de culpa, de vergonha, de indignação, de sensação de injustiça, de horror da maldade que ela foi descobrindo por trás de toda essa história deste relacionamento. Como é possível existir pessoas assim? Eu acho que todos os sobreviventes fazem essa pergunta. Aliás, até hoje, nos meus atendimentos, não encontrei um que não fizesse. Como é possível existir tanta maldade num ser humano? E essa mulher também fez a mesma pergunta. E esta pergunta levou à pesquisa, a aprendizado e a um belo processo de cura. E este é o ponto principal de toda essa história. Quem caiu nessa armadilha? Olhe para essa armadilha como um dos maiores desafios da sua vida. E faça dela um trampolim para você
conquistar um você que você nunca sabia que existia. Um eu forte, sábio, exemplo para quem precisar deste exemplo, de superação e alegria e felicidade. É possível, sim, apesar de todo este horror. Você dar a volta por cima, reconstruir sua vida e caminhar. Então, meus queridos, analisando agora essa história, percebam que esta não é uma mulher fraca. Ela estava em perfeita posse da sua vida, tinha conquistado um cargo, uma posição profissional, ela era empresária, tinha a própria empresa, ela tinha o próprio imóvel e ela estava se virando sozinha na vida. Não é uma pessoa fraca. E ela vinha de um núcleo familiar amoroso. Tudo isso, né, essa capacidade de ser solidária, de ser empática, de se sacrificar pelo bem dos outros, de ser solícita para ajudar, de dividir com os outros o que tem. Estas características, exatamente estas características, que o predador farejou e usou para abusar. Quem de vocês poderia dizer que isso foi fraqueza ou falha da pessoa? Percebe? Claro, faltou experiência, no sentido de saber que esse tipo de predador existe. E a grande maioria das pessoas não sabe. Um predador totalmente focado em si mesmo, nas suas vantagens, e que usa os outros seres humanos para o seu benefício. E mais, e essa é a parte mais dolorosa, se diverte causando dor nos outros. Esta mulher sabia, tinha visto isso e não acreditava. O que é aquilo? Ela foi acreditar muito, ela foi entender muito tempo depois. Enquanto ela se descabelava, chorava naquelas brigas monstruosas que ele promovia, aquele sorrisinho que de vez em quando aparecia, sorrisinho de prazer, de vê-la sofrendo. Então, como daria para não cair nessa armadilha? Ele pegou exatamente as coisas que estavam, os ganchos, nessas capacidades de relacionamento que essa mulher tinha, e também pegou no ponto da solidão dela. Claro, ela estava sozinha. Não é bom dividir a vida com alguém, um companheiro. E quanta mulher solitária e quanto homem solitário acabam caindo numa armadilha dessas. Então, minha gente, todos nós, todos, podemos cair numa armadilha que o predador, muito esperto,
muito inteligente, sabe armar. Em uma pessoa ele pega as vulnerabilidades, eu chamo isso de vulnerabilidade. Amar, por exemplo, e se dedicar é uma vulnerabilidade se alguém com más intenções se aproveita dela, dessa capacidade do outro. E podem ter outras vulnerabilidades, por exemplo, alguém que acabou de se separar. Prato cheio para esses predadores. Ou então alguém que teve uma infância muito traumática. Também é prato cheio para esses predadores. Eles chegam como os salvadores da pátria. Eles aproveitam qualquer coisa que seja ponto sensível na sua vítima. E eles estudam a sua vítima antes de dar o bote. Estudam. E por isso, quando eles dão o bote é certeiro. Ele foi planejado, estudado, às vezes até ensaiado. Aliás, eles praticam bastante. Eles e elas, lembrem-se que tanto homem quanto mulher são psicopatas. Praticam bastante. E quanto mais velhos, mais hábeis na armação dessa armadilha. Todos podem cair. Não pense que você está isento disso, que você não está neste perigo. Por isso é tão importante vídeos que esclareçam a existência dessas criaturas, vídeos que mostram como elas agem, para que as pessoas possam se prevenir e não cair nesta armadilha horrenda que muitas vezes acaba levando a pessoa à sua própria morte. Quantos suicídios existem por aí, aconteceram por aí, que não são verdadeiros suicídios. São assassinatos em que o predador usou as mãos da própria vítima para acabar com ela. E muitas pessoas, infelizmente, não conseguiram se erguer e afundaram na autocomiseração ou em alguma doença incurável, incapacitante. Então eu quero me dirigir principalmente a essas pessoas. Você pode sim, você esqueceu que tem força dentro de você. Naquele fundo tem um restinho, use-a para você sair, devagarinho que seja, do fundo do poço e reconstruir a sua vida.